Liberte-se, mulher, conheça o seu ciclo. Esse é o tema do nosso segundo dia de aula do nosso curso gratuito dos contraceptivos aos métodos naturais, onde eu ajudo e dou o caminho a vocês que desejam sair dos métodos contraceptivos e chegar à vivência dos métodos naturais. Boa noite, sejam bem-vindas! Sejam todas muito bem-vindas. Já vejo aqui quem estava aqui. Oi, Maria, já estou ansiosa, que bom. Gente, recebi os compartilhamentos de vocês, assim como a caixinha, né? Eu gostei demais, estou escrevendo aqui o nosso tema. Botei só liberte-se mulher, né? Conheça seu ciclo, quem tá aqui já sabe. Eu gostei muito do que vocês me enviaram nas caixinhas, né? Pessoal compartilhando, nossa, Nayara, tô animada, me identifiquei, quero mudar também, quero esse propósito, também tô com essa história de conversão muito parecida com a sua. Gostei demais do que vocês me mandaram na caixinha. Boa noite, sejam todas bem-vindas. É uma honra saber que Deus tem realizado um milagre na vida de vocês através desse apostolado, né? Porque quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas ali pequenos instrumentos inúteis, né? Mas que Deus usa. Então, que você permita-se ser usada ainda mais, né, por Deus, que vocês possam conduzir o matrimônio de vocês para águas mais profundas, para que possam tocar a graça de Deus verdadeiramente, vivenciar aquilo que Deus sonhou para vocês no matrimônio, num matrimônio cristão, vivido como deve ser vivido, da maneira que Deus sonhou para nós. É isso que a gente está compartilhando aqui. Quando eu trago esse tema para vocês, dos contraceptivos aos métodos naturais, é porque a gente precisa trilhar esse caminho para chegar até aqui. A gente precisa primeiro desejar querer largar a contracepção, que foi o tema que eu abordei na live de ontem. Eu trouxe, né, para quem estava aqui, conseguiu entender porque os contraceptivos te fazem tão mal, né? Os males espirituais, os males físicos, morais, na sua vida, no seu matrimônio, no seio da sua família. Então, uma vez que a gente descobre que é algo que parecia ser bom, mas é ruim, a gente começa a desejar largar aquilo, de fato mudar, né? Poxa, existe algo melhor? Então eu desejo viver esse algo melhor. E você deseja viver o quê? Os métodos naturais, não é isso? Você deseja viver isso. Por quê? Não é porque, né? Ninguém tá aqui obrigada. Vocês desejam estar aqui, né? Vocês entenderam que a contracepção é algo injetado na nossa sociedade, né? Não é algo natural, próprio do ser humano. O que é natural do ser humano é viver a sua fertilidade de maneira natural e não impedir a todo momento que isso aconteça. E com o avanço da revolução sexual, chegando nos tempos de hoje, a gente percebe ainda mais consequências de tudo isso na sociedade, né? As consequências no matrimônio, o aumento do divórcio, as separações, a masculinidade que ficou comprometida, homens que não têm mais nenhum compromisso com a família ou com o trabalho, né? Mulheres que muitas vezes têm que sustentar a casa, traições. E quem sofre com tudo isso? Geralmente, os que mais sofrem são os filhos desses casais, né? Os que mais sofrem é sempre aquela parte mais frágil, são os filhos, né? Então, a gente traz hoje muita doença, não doença física, né? Mas essas doenças psíquicas e espirituais, psicológicas para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para as nossas famílias, que advém dessa revolução que vai ali, ó, devagarzinho, sorrateiramente entrando dentro do nosso matrimônio e destruindo a nossa família, destruindo a ideia do que a gente tem de matrimônio. E o que é a contracepção se não isso, né? Uma destruição do matrimônio verdadeiramente cristão, uma destruição daquilo
para o qual nós nascemos, né? Nós que somos vocacionados ao matrimônio, tá bem? Não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu ontem? Por isso que hoje a gente está aqui para quê? Para conhecer o seu ciclo, conhecer as fases do seu ciclo. O tema da nossa live de hoje é Liberte-se Mulher, conheça o seu ciclo. Quem chegou agora está muito bem-vinda, nós estamos apenas começando, né? Vamos começar a falar agora do seu ciclo, da sua fertilidade, aquilo que toda mulher deveria saber desde a adolescência. Desde da sua primeira menstruação, deveria ser natural que as mães ensinassem as suas filhas a reconhecerem a sua própria fertilidade de maneira assim simples e natural. Mas por que nós perdemos esse hábito, esse costume? Porque você não foi ensinada pela sua mãe a reconhecer o seu ciclo? Porque com certeza sua mãe também já não foi ensinada, ou se foi, se perdeu pelo meio do caminho. Porque com a laqueadura, com a vasectomia, com o uso de anticoncepcional, a mulher deixou de lado essa parte da autoobservação. Então, quando chega até nós, quando chega até as jovens de hoje, de 15, 20, 25 anos, elas já não fazem nenhuma ideia do que é o ciclo. Talvez elas tenham ouvido numa aula de ciências alguma vez sobre menstruação, fertilidade. Veja, numa aula, numa sala de aula, né, por uma pessoa ali que ela não confia, ou que ela confia, mas que está falando abertamente para 20, 30 crianças, 30 adolescentes. É diferente de uma mãe, de uma tia, de uma madrinha, de uma avó chegar e falar: olha, minha filha, agora que você teve a sua primeira menstruação, a mamãe quer te falar uma coisa, né? Ou talvez se menstruou muito cedo, não precisa ser junto, né, com a menarca ali. A menarca é a primeira menstruação. Se você acha, por exemplo, minha filha menstruou com 11 anos, né, ainda acho cedo para falar, tudo bem, né, espera os 15, os 14, né, de repente uma maturidade aí vai variar de acordo com o ambiente que vocês vivem e aquilo que a sua filha tem contato. Mas o natural seria que ali uma conversa de mãe para filha, de avó, que você pudesse explicar: olha, né, a mulher menstrua e essa sua primeira menstruação, esses seus 2, 3 primeiros anos, você vai sentir mais cólica, você vai sentir um desconforto, e é o seu corpo ali dando início à vida fértil, essa vida fértil que está começando, para que um dia, quando você se casar, você possa ter filhos e você possa gerar uma vida. E filha, dentro isso que está acontecendo com o seu corpo chama-se ciclo. Dentro dele, tão logo você vai ovular. E ali você vai dando capacidade de autoobservação, né? Você vai mostrando para essa jovem que o corpo dela fala com ela. O corpo dela ali mostra o que está acontecendo e que é importante, sim, ela aprender a se auto-observar, porque nada melhor do que a gente ter consciência que vai acontecer algo, que aquele sangramento que desce a cada ciclo, ele não vem do nada, ele acontece porque cerca de 15 dias antes dele aparecer, a mulher ovulou. E como que acontece essa ovulação? É aí que a gente fala sobre o período fértil, né? Então eu tô falando isso tudo para quê? Para você que tem filha, para você que tem afilhada, para você que é avó, não deixar esse conhecimento passar, para que você possa sim conversar com a sua filha, com a sua jovem e informá-la, né? Falar dessa fertilidade feminina e que ela, enquanto jovem, possa aprender a se auto-observar desde já. Comece, até porque assim, ela vai perceber. Você falando ou não, ela vai perceber. Só que ela não vai saber dar nome aos bois. Aquilo tudo vai acontecer e não faço ideia, né? Não, quem aqui, né, já não viveu e percebeu que em alguns momentos do ciclo, do dia, das semanas está mais molhada, outras está mais seca. Só que se a gente não sabe, aquilo não faz sentido nenhum para nós. Agora, se a gente já ouviu falar, a gente vai ter um outro olhar sobre aquilo, entendeu?
Mas, como eu falei para vocês, a nossa sociedade de hoje perdeu isso. Então, a gente precisa resgatar, saber da importância, resgatar e passar esse conhecimento, essa informação adiante. Afinal, ela é fundamental para você hoje que deseja viver o seu ciclo de maneira natural, né? Que deseja aí conhecer. Afinal, gente, olha, é super natural e comum viver um método natural. É algo assim próprio do nosso corpo, sabe? É algo que a gente consegue naturalmente perceber que está acontecendo com a gente. E é lindo demais ver que essas coisas funcionam de maneira regrada e que a gente consegue observar, tá? Então, bora lá? Pegou papel e caneta, convidou? Não tô vendo mais pessoas que ontem na live, hein? Convida, envia no direct para que mais pessoas possam entrar. Eu vou beber uma água enquanto você compartilha essa live para que mais pessoas possam estar aqui conosco, tá bem? Vamos lá. Então agora nós vamos começar a falar sobre o seu ciclo e vamos percorrer todas as fases do seu ciclo, tá? Toda mulher que menstrua tem um ciclo, tá? E eu quero hoje ajudar vocês a identificarem as fases desse ciclo. Uma mulher que consegue identificar cada fase do ciclo que está, ela consegue viver o método natural, tá bem? Então vamos lá, o seu ciclo começa no primeiro dia de fluxo menstrual. Esse é o primeiro dia do seu ciclo, né? Quer saber quando começou o ciclo? No primeiro dia de fluxo menstrual. Ali começou o seu ciclo, tá? Tanto que geralmente a gente tem o hábito, mesmo quem não anota, mesmo quem toma pílula, já tem o hábito de marcar essa data, até porque se por acaso você for ginecologista ou engravidar, você precisa saber mais ou menos dessa data, não é isso? Então, bora lá. Então, o primeiro dia do ciclo, ele começa com um dia de fluxo intenso. Não é o dia de borra, não é o dia de manchas de sangue, é o dia de fluxo, de sangue vermelho vivo que você precisa pôr o absorvente, tá bom? Quando acaba o fluxo menstrual, a gente começa uma fase chamada fase folicular. Essa fase, ela é variável, ela não tem um número de dias fixo. E aí, eu já quero trazer para vocês a informação de que o método natural de autoobservação, em que a mulher se auto-observa, não é a tabelinha. A tabelinha, o que é a tabelinha? É uma contagem fixa de dias a partir da data da menstruação. Conta 10 dias está infértil, conta mais 10 está fértil, conta mais 10 está infértil de novo. Assim funciona mais ou menos a tabelinha. E ela é igual para todas as mulheres. Por isso que ela não dá certo em muitas mulheres, somente para aquelas que têm um ciclo regular ali de 28 a 30 dias. Se você está amamentando, a tabelinha não vai funcionar. Se você tem SOP ou se em algum momento o seu ciclo mudar, a tabelinha não vai funcionar. Então, o método de ovulação Billings que eu trago para vocês hoje é um método de auto-observação, em que a gente aprende a observar os sinais do nosso corpo. A gente aprende a perceber quando está começando a fertilidade, tá bem? Então, vamos lá. Acabou a menstruação, começa a fase folicular. Essa fase, ai, Nai, quantos dias para começar o período fértil? Não existe dias, tá? Não existe um número de dias fixo. Ele vai variar de mulher para mulher e até mesmo dentro do nosso próprio ciclo, tá bom? Então, veja, num ciclo, você pode ter ali 5 dias inférteis após a menstruação, 4 dias, 3 dias, 2 dias ou 0 dias, tá? Então, veja, nós estamos logo no iniciozinho do ciclo, depois que acaba a menstruação. Esse número de dias, ele é variável. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, pode ser 3, pode ser 5. Pode ser até mais. Para quem está amamentando, você vai ficar nessa fase um tempão, tá? Que é o período do que a gente chama de PBI. É o período do padrão básico de infertilidade. É um padrão.
é aquilo que se repete sempre, é a maneira que o seu corpo mostra que está infértil, é a maneira como ele revela essa infertilidade logo depois da menstruação, tá? Então, dentro do método, amanhã nós vamos ver, nesse período a gente usa uma regrinha, né? Porque você está infértil, mas você já sabe que tão logo a fertilidade vai aparecer por ali, né? Que é o período fértil. Então, veja, menstruação, fase folicular e agora o período fértil, tá? Então, acaba essa fase folicular e o seu corpo começa a oscilação hormonal, o aumento do estrogênio para tão logo a mulher ovular. Então, inicia-se o período de fertilidade. É dentro do período fértil que a mulher pode engravidar, né? É algo que parece ser óbvio, mas em tempo de contracepção, em tempo de avanço de pílula, muitas mulheres não sabem que só engravidam no período fértil. Às vezes a gente acha que engravida o mês inteiro, que engravida todos os dias do ano, que o dia que você parar de tomar pílula, você vai, no dia seguinte, você vai acordar grávida, porque todo momento a mulher engravida. E não. Na verdade, a mulher só libera um óvulo por ciclo e aquele óvulo só vive 24 horas, né? Então, olha o tempo de vida do óvulo. Mas durante todo o período fértil, que vai durar cerca de 6 a 9 dias, a mulher tem chances de engravidar. Então, bora lá. Como que eu sei que começou o período fértil? Lembra que eu falei do PBI, que é o seu padrão básico de infertilidade, que é o jeito que o seu corpo mostra que está quando está infértil? Agora, esse PBI não aparece mais. Agora começa a vir muco. Agora você começa a sentir a sua vulva mais úmida, ou até mesmo molhada. A coisa começa a mudar. Aquela sensação de seca ou de umidade com um muco super repetido, ela não existe mais. Agora você fica mais úmida, mais molhada e começa a ver muco, seja ao passar o papel, seja na sua peça íntima, tá? E isso vai numa progressão. Essa sensação vai aumentar por alguns dias, por 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Aqui vai depender de como você é, de qual a sua circunstância, qual é a sua idade, se você já usou pílula ou não, se você tem 20 anos, a sua fertilidade é de um jeito, se você tem 40 anos, a sua fertilidade é de outro jeito, né? Então vai depender da circunstância daquela mulher e do funcionamento do corpo dela. Mas, como eu falei anteriormente, toda mulher que ainda menstrua, que ainda tem vida fértil, né, que tem idade fértil saudável, ela tem um ciclo e dentro desse ciclo, naturalmente, ela vai ter período fértil, tá? Quem não tem período fértil não consegue engravidar, né? Inclusive, algumas mulheres que lidam com a infertilidade podem não produzir muco, podem não ter um processo de ovulação satisfatório. E quando a gente vai observar no gráfico, a gente percebe, né? Olha, realmente, né, assim, não tem produção de muco, por isso que você não consegue, né? Por isso e por outros fatores, que aí a medicina vai investigar, que você apresenta dificuldades para engravidar. Mas, assim, muito facilmente eu identifico. Né? Outro dia eu atendi uma aluna bem jovem, recém-casada, ela tá fazendo o método para espaçar, mas ela não tem uma produção de muco, sabe? E aí eu a orientei a procurar um médico, a fazer exames, porque nitidamente ela vai apresentar ali alguma dificuldade para conseguir engravidar. Então veja o que a autoobservação faz conosco, né? A gente consegue ver ali até mesmo se aquela mulher não tá num momento legal de fertilidade, a gente consegue ver o que acontece muito, muito mesmo com as minhas alunas da mentoria. Quando elas estão passando por algum processo muito difícil na vida, uma doença muito grave, um estresse muito grande, né? Ou até mesmo crises de ansiedade e depressão, a gente vê nitidamente no ciclo uma alteração na fertilidade daquela mulher. É uma mulher que
tinha um período fértil legal e agora quando a depressão apareceu, ela não vê mais o período fértil, a menstruação demora para vir e a gente já sabe o quê? Que isso está ligado a essa doença dela. Isso bloqueia o ciclo. Por que, Nayara? Por que acontece isso? Não é uma coisa lá que acontece no meu útero? Mas para todo esse processo acontecer, a nossa hipófise, que é uma região aqui no nosso cérebro, nosso período fértil começa com os comandos hipofásicos. A hipófise entra em atividade e envia esses comandos lá para o nosso aparelho reprodutor, para o nosso ovário, para a nossa cervix. Os hormônios vão subindo e o seu corpo começa a produzir o muco, o folículo vai ficando maduro para liberar o óvulo tão logo. Então, tudo começa aqui. Né? Se eu bloqueio a minha hipófise por um fator de estresse, de ansiedade, de depressão, isso pode e deve comprometer a minha fertilidade também. Percebem a beleza disso? Vocês conseguem entender, né? E tem gente, acho que alguém colocou aqui, isso é uma loucura. Gente, loucura? Loucura é você usar um DIU. Loucura é você usar uma pílula que faz aquele tanto de mal para sua vida, para sua saúde, para sua fertilidade, que acaba cara, loucura é você usar uma medicação que você pode cometer um aborto sem saber, tá? Loucura é você encontrar uma mulher na rua e ela falar assim para você: "Ai, nossa, graças a Deus eu não menstruo mais". Sabe? Porque é um nojo, eu não aguento, eu sinto cólica, é sujo. Isso é loucura, sabe por que é loucura? Porque, gente, eu falo isso há um tempo. Se uma mulher não aguenta uma cólica menstrual natural, não tô falando de cólica de quem tem endometriose, não, tô falando uma cólica natural. Se você não aguenta o desconforto de ficar com absorvente o dia inteiro, com uma cólica, que pancada que você vai aguentar da vida? Quando vierem as dificuldades, as doenças, as dores, o desemprego, a falta de dinheiro e um monte de coisa difícil, a perda, a morte, né, de uma mãe, de um pai, de uma avó, de uma pessoa querida, de um marido, como que você vai lidar com isso? Se você não aguenta uma cólicazinha menstrual, se você não aguenta um sanguezinho que desce. Gente, isso é loucura. É uma sociedade frágil, é uma mulher que está se adoecendo, colocando DIU, mas aí ela está tomando algo que a adoece, então ela está feia, ela está gorda, ela está com sobrepeso, o cabelo dela está ralo, a pele dela está horrorosa e ela quer melhorar tudo isso. Aí ela vai para uma mesa de cirurgia, ela vai fazer um monte de procedimento, só que ela não sabe que aquele veneno que ela está colocando dentro dela está acabando com a saúde dela, porque uma vez que eu tomo pílula, olha só, um efeito colateral que eu nem falei ontem, que é muito ruim. Quando a gente toma um hormônio sintético, os hormônios da pílula, eles dificultam a absorção de nutrientes do nosso corpo. A gente que é mulher e que é mãe já tem os nutrientes na maioria ruim, porque a gente já se alimenta mal. Né? Eu, por exemplo, eu tenho problema com ferro. Meu ferro sempre tá baixo, eu sempre tenho que repor e um monte de treco aí. Aí tem que cuidar da alimentação, não sei o que lá, pra ver se a gente consegue ter energia pra viver, energia pra fazer live, né? Energia pra cuidar da casa e dos filhos. Aí a gente que toma pílula, ela impede a boa absorção de nutrientes do nosso corpo. A nossa absorção já não é boa, a gente já não se alimenta bem, tu ainda bota um treco pra dentro que atrapalha isso. Sabe como que a gente fica? Cada vez com mais sobrepeso, cada vez mais flácida, cada vez com mais celulite, estria. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa saúde está péssima. Isso é loucura. É uma loucura que você não enxerga por cegueira, porque você quer ficar, no mais fácil. Por quê? Porque você não quer ter filho, porque filho é sacrifício, porque a vida é sacrifício, porque a porta é estreita, né? Ninguém tá falando aqui que vai passar pela porta larga e fácil. Quem quer ir por um caminho fácil, de fato, não é aqui. Só que eu vou te falar uma coisa, né? Você que vai para o caminho fácil, esse caminho fácil, ele vai ser fácil por um tempo. Chega uma hora que o caminho fica difícil para todos. Chega uma hora que o peso da vida sobrevém sobre nós. E a gente começa a pagar por todas as escolhas erradas lá de trás. Então, esse caminho
que eu não quero te convencer, a minha ideia não é te convencer, você tem que se convencer. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para te mostrar. É você que toma a decisão, né? Eu não quero tomar a decisão, eu não estou fazendo um processo de convencimento. Eu estou te mostrando algo que é fora, ninguém vai te mostrar. Ninguém tem coragem, né? Esse caminho mais fácil, essa porta larga e fácil dos prazeres, da vida mais fácil, com poucos filhos, lá na frente vai ficar difícil. E aí você vai estar num momento difícil e você vai estar sem Deus. Quando a gente começa cedo a ter temor a Deus, a gente começa a enrijecer a carcaça, a gente começa a ficar forte. E quando a dor vem, quando as dificuldades vêm, a nossa carcaça está enrijecida. Aqui eu sou mais forte para superar a dor. Por quê? Porque eu estou há anos fazendo a vontade do meu Senhor. Porque eu estou há anos aprendendo a fortalecer o meu espírito e a minha vontade, inclusive através do método, onde eu preciso fortalecer a vontade, onde eu preciso ter capacidade de autodomínio para viver a abstinência, onde eu preciso entender que os meus atos trazem uma consequência para a minha vida. Assim é o ato conjugal. Então, o ato conjugal não é somente prazer pelo prazer, mas é o prazer com uma possível abertura à vida. Afinal, foi para isso que Deus criou o ato conjugal. Para que tivéssemos filhos, para que pudéssemos gerar filhos para Deus. E isso faz com que a gente se torne mais forte para suportar as dificuldades que certamente virão sobre a vida de cada uma de nós. Entendem? Então, certamente, o caminho melhor é mudar de vida agora. É mudar de vida agora e ser feliz com Deus. Quem está com Deus é feliz, independente da circunstância que está. Independente da dificuldade, a gente é feliz. E aqui no método, a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus, independente do que aconteça, né? Bom, eu sei que eu tenho medo de engravidar, mas uma vez que eu me coloco aqui porque eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei que eu estou no caminho certo. Mesmo que o que eu queira não seja ter um filho agora, porque eu entendo que não é para a minha realidade no momento, mas o Senhor vai me ajudar. Independente daquilo que eu quero, o que eu mais deveria desejar nessa vida seria fazer a vontade de Deus. Por quê, gente? Porque a vontade de Deus é sempre boa. Sempre boa. Deus é um pai bondoso. Veja, eu poderia falar assim pra você. Você quer seguir o seu caminho ou você quer o caminho que Deus tem pra você? O que você me falaria? Coloca aí. Você quer seguir o seu caminho ou você quer seguir o caminho que... Se Deus te desse isso, olha, minha filha, você quer o quê? Você quer fazer as coisas da sua cabeça, o que você sonhou? Eu vou te dar tudo. Ou você quer fazer aquele plano que eu tenho pra você? Aquele plano de salvação maravilhoso. Aí você vai falar pra mim, não, Nayara, eu prefiro fazer o plano de Deus, porque, poxa, com certeza ele é muito melhor que o meu. Sem dúvida. Mas pode ser um caminho mais difícil, pode ser uma via mais dolorosa, mas vai ser uma via de glória, onde você vai caminhar em direção ao Pai, né? E fazer o método, ser chamada para viver o método natural no seu casamento, é essa via, é essa porta estreita, é essa via de santificação que vai nos conduzir até Deus. A gente tem a certeza de que quando vive o método natural dentro do casamento, a gente está no caminho certo, independente do que vai acontecer pelo caminho, tá bem? Então vamos lá. Nós estamos no período fértil, nas alterações hormonais, né? Eu não esqueci, ó. Teve o início do ciclo com a menstruação, a fase folicular, o tempo de PBI, né? Onde a mulher está no seu padrão e não engravida. Depois o começo do período fértil, onde o seu corpo começa a mudar e o seu muco começa a aparecer. Aqui, gente, no período fértil, a mulher começa, através da cérvix, a produzir um muco cervical. É esse muco que a gente vê ao passar o papel e às vezes vê também no fundo da calcinha.
seja a calcinha mais molhada, seja a calcinha com muco clara de ovo, seja com muco branco, líquido, gelatinoso, mais espesso, mais elástico. Vai variar, tá? Cada mulher tem os tipos de mucos e uma produção diferente própria ali, de acordo com as suas circunstâncias. As mais jovens, que nunca usaram pílula, vão ter um muco mais nítido e as sensações mais nítidas, né? As mais velhas, com uma bagagem aí de 15 anos de pílula, vão encontrar um período fértil bem mais discreto, tá bom? E é nesse período fértil que a gente começa, que a gente sente outras variações junto, né? Então, no período fértil, a gente começa a sentir que a libido aumenta, né? Então, é um período em que a mulher está com a libido mais alta, ela tem mais desejo sexual, ela consegue perceber também, sobretudo mais próximo do ápice, um inchaço na região vulvar. Então, a sua vulva fica um pouco mais inchada, porque naquela região mais baixa ali está bombeando mais sangue, porque você vai ovular. Então, está circulando mais sangue ali pelas suas artérias, nas veias, para o processo de ovulação. Então, a gente fica com a vulva mais inchada, mais sensível. É uma sensação que geralmente você fica ali sentindo como se algo estivesse diferente. Se você põe uma calcinha mais justa, se você põe uma calça mais apertada, você vai sentir ali um certo desconforto naquela região. Parece que a culpa é da roupa, né? Para quem trabalha sentada, para quem às vezes trabalha de jeans, que é super desconfortável, você vai sentir ali ao longo do dia aquele desconforto. Aí é só você pensar assim: nossa, mas eu não sinto isso o mês inteiro. É só em alguns momentos, né? Eu não sinto a minha calcinha molhada como se eu tivesse feito xixi ali o ciclo inteiro, os 30 dias do ciclo, os 25 dias do ciclo. É só em algum momento. E aí você que já está fazendo o método, você vai anotando e vendo que é justamente nesses dias que está o seu período fértil, ali, a liliescente, né? A gente, naturalmente, se eu tenho muitas alunas que já não usavam contraceptivo há um tempo, que usavam preservativo. Geralmente, essas alunas sentem muita facilidade na adesão do método, assim, é muito rápido para que elas consigam identificar. Primeiro, porque o corpo não está no pós-pílula, né? Ela não está passando por aquela transição de parar e o corpo voltar a funcionar. O corpo dela já está funcionando naturalmente. Segundo, que ela já, mesmo sem saber, ela já se auto-observava, ela já sentia, né? Geralmente elas falam, né, eu já sentia uns dias mais molhado, eu já sentia mais escorregadio ao passar o papel, elas já sentiam um monte de coisa. E agora fica mais fácil na hora de colocar no papel e na hora também dela fazer essa comparação do que está acontecendo, tá bem? Então, o período fértil, gente, ele é ali recheado de mudanças. Tem uma mudança de sensação, tem uma mudança de humor, né? O humor da mulher melhora muito. Por quê? Porque ela está com o estrogênio lá em cima, porque aumentou a libido. A disposição aumenta muito, a pele fica mais bonita. É um período que o cabelo fica mais bonito. Ela pode ter esse inchaço na região da vulva. Ela pode ter uma artéria na perna, que fica ali mais inchada. Essas coisas da artéria e do inchaço, né, no baixo ventre ali, são coisas mais sensíveis, tá? Só algumas mulheres vão conseguir sentir. Mas algo que muitas mulheres sentem, e agora eu quero ver se você que tá aqui na live sente também, é aquela cólicazinha, uma cólica bem leve ali no que vocês chamam de pé da barriga, naquela região mais baixa, uma leve cólica, como se fosse uma fisgadinha, né? Pode durar um dia, pode durar 2 dias, pode durar só uma parte do dia, mas a maioria das mulheres sentem. E essa dorzinha geralmente acontece ali no entorno do dia ápice.
ou no dia ápice, ou no dia seguinte, né? E a gente associa realmente aquilo com a fertilidade, tá? O fato é que quando a dorzinha vem, na maioria das mulheres, já é mais pro finalzinho do período fértil. Mas a gente não pode esquecer que a gente já está fértil desde o início do período fértil, tá? Essa dorzinha que todo mundo sente, ela é mais pro finalzinho, que é quando o seu ovário tá bem inchado, porque o folículo vai ser liberado, então o seu ovário incha, e esse inchaço é que te causa essa leve dorzinha. Deu para entender? Esse desconforto ali no pé da barriga, que sim, pode ser associado se ele tiver dentro do período fértil, né? Então não é pra, ai, tô com cólica do fértil. Não é isso, gente. Isso é, você já notou uma mudança anterior, o seu período fértil progrediu, você sentiu úmida, você sentiu molhada, você viu muco, você somou todas essas coisas e tá sentindo ali, tá? Aquela cólicazinha lá. Ah lá, Juliana sente todo o período. Sim, Juliana, tem mulheres que sentem durante todo o período fértil. Pode acontecer, sim. Agora, uma coisa importante aqui para falar para vocês. Se liga, ó, fiquem ligadas aqui para não perder o fio da meada, senão não vai entender. O período fértil, ele dura ali de 6 a 9 dias, né? Porque, Nayara, se você falou no início da live que o óvulo só dura 24 horas, né? Então, a gente só tem 24 horas para acontecer uma fecundação? Sim, só tem 24 horas a partir da liberação do óvulo. Só que acontece que desde o primeiro dia do período fértil, desde o primeiro dia, você começou a produzir muco. E esse muco é o ambiente perfeito para que o espermatozoide sobreviva. Então, se você tem relação no primeiro, no segundo, no terceiro dia, qualquer dia que seja do período fértil, há chances de engravidar. Porque os espermatozoides, nesse muco, conseguem se manter vivo de 3 a 5 dias. Eles ficam ali, ó, se alimentando do muco e esperando o óvulo ser liberado, tá? Então, por isso que as chances de engravidar acontecem desde o primeiro dia do período fértil, que é quando o seu corpo começa a produzir o muco cervical e também a sua cérvix se abre, né? O tampão deixa a cérvix e a passagem está livre para os espermatozoides e para o fluido seminal entrar e permanecer com alguns espermatozoides ali esperando o momento da ovulação, tá bem? Então, por isso que não são só 24 horas de fertilidade, mas é todo um período fértil, tá? Gente, ó, atenção, as aulas não ficam gravadas no Instagram. As aulas estão gravadas no meu canal do YouTube, porque eu quero que vocês se inscrevam lá. A gente tem poucos inscritos, nós estamos começando um trabalho lá. E lá também é melhor para ouvir algo longo, né? Aqui no Instagram são vídeos mais curtos. E aí, se você quer ter acesso à gravação, a esse canal do YouTube, você entra no meu grupo de WhatsApp, tá? Onde tá o link do grupo de WhatsApp? Está nos meus stories. Eu coloquei hoje nos stories, tá? Então, você vai lá nos meus stories e acessa o grupo de WhatsApp. Lá no grupo você recebe todas as gravações, assim como você vai receber também as informações para a minha turma de mentoria, que eu vou abrir só amanhã. O link está no direct. Então, ó, veja, você tem o link do grupo no direct e quem não achar no direct pode ir também lá nos meus stories que tá lá. Então, você tem essas duas opções, tá? Veja, amanhã vocês vão ter a oportunidade de participar da minha mentoria, né? Nai, o que é a sua mentoria? É um curso? Não, gente, não é curso, mentoria. Qual é a diferença de curso para mentoria? Né? Porque na mentoria você tem acompanhamento. Você tem acompanhamento em grupo, você tem aulas ao vivo comigo e você tem acompanhamento 1 a 1, uma videochamada com você. Seja por mim ou seja pela minha equipe, porque eu tenho 2 tipos de mentoria. Aquelas que eu mesma faço atendimento e aquela que as meninas da minha equipe, treinadas por mim, formadas por mim,
vão fazer o acompanhamento personalizado com vocês. Então você vai ter uma pessoa, uma videochamada ao vivo para fazer análise do seu gráfico, para tirar as suas dúvidas e para te ajudar nesse caminho. Então, venham preparadas para a live de amanhã, porque nós vamos abrir apenas 50 vagas. São 50 vagas para a minha mentoria em métodos naturais, para que você possa viver o método com segurança, né? Veja, hoje eu já estou mostrando para você o que é a sua fertilidade, mas você que precisa de êxito, que quer ter êxito, que quer aprender, que quer colocar em prática, você precisa priorizar isso que é tão caro, né, para a sua vida, que é tão caro aos olhos de Deus, tão precioso, tão especial para a sua família e para a sua vida espiritual também, tá bom? Então, é amanhã que eu vou abrir as vagas para a mentoria. Veja, vamos lá. Fechei o período fértil, tá? Falei do período fértil, das sensações, do muco, das variações e tudo, tá? Então, agora, quando acaba o período fértil, a mulher entra na fase lútea. O que é a fase lútea? É uma fase do ciclo em que você, mulher, não tem mais nenhum sintoma de fertilidade. O seu corpo agora está infértil, totalmente infértil. Então veja, ó, menstruação, período infértil, período fértil, fase lútea, que dura uns 16 dias. Eu acho muito complicado fazer esse método. Sabe por que você acha complicado? Não sei nem o nome dela. Porque você nunca aprendeu. Porque você não faz ideia. Porque, de fato, o não complicado é ali na farmácia e pagar R$7 numa pílula. Agora, viver o método natural não tem nada de complicado. Você só tem um período que você pode engravidar. Em todos os outros períodos, na fase folicular, na fase lútea, a mulher não engravida. Somente de 6 a 9 dias. Então, para viver o método natural, eu só preciso aprender a identificar o meu período fértil e fazer abstinência nele? É só isso. Só que o povo é o quê? O povo é preguiçoso. Ninguém quer ter esse trabalho, né? É mais fácil você ir pela porta larga. Parece que é algo complexo, mas não é. É como eu falei, nós não fomos educadas para isso. A nossa sociedade não é uma sociedade que nos ensina a valores, nos ensina a algo fácil, acessível, barato, né? Mas que compromete a vida da nossa família, que compromete a nossa saúde e a vinda dos nossos filhos, né? Então, viver o método natural não é algo complicado, é algo seu. É algo que está dentro de nós, que nasceu com a gente, entende? Isso é natural, está ali, foi colocado por Deus, foi criado por Deus, entendeu? Então, veja, funciona, né? Dá certo e ainda é simples. Então, veja, aí começa a fase lútea. 3 dias depois do ápice, amanhã eu vou falar mais sobre os métodos na prática, então vou trazer um pouco das regras para vocês. A gente vai falar das regras do método dentro dessa fase do ciclo aqui. Então, o tema da live de amanhã são os métodos naturais na prática, né? Vivendo os métodos naturais. Eu vou deixar aqui, gente, 10 minutos para responder umas 5 perguntinhas só, tá? Vou selecionar aqui e vou responder umas 5 perguntinhas. Então, veja, a fase lútea é um tempo em que o nosso corpo está lúteo, a gente não engravida mais, o óvulo morreu e ela vai durar de 11 a 16 dias. Então, a gente tem esse final do ciclo que dura cerca de 16 dias totalmente livres, né, para o ato conjugal, tá? Totalmente livre, ali a gente não engravida, o nosso corpo está se preparando para uma outra coisa, né? Ou para receber um bebê, caso aquela mulher tenha engravidado, ou para menstruar logo assim que o corpo notar que aquela mulher não engravidou, tá bem? Então, fechei as fases do ciclo, expliquei fase por fase, a menstruação, a fase folicular, o período fértil e toda a fase lútea, tá? Deu para entender? Isso vai acontecer, a mulher é cíclica, né? Então, isso vai assim,
vai e volta. Você vai passar várias vezes pelo seu ciclo. E uma vez que você está anotando, fazendo as suas anotações, se observando, você percebe que muita coisa ali vai se repetindo, que o seu período fértil é bem parecido um com o outro, que você tem ali o PBI, que é bem semelhante, logo assim que acaba a menstruação, ele sempre se repete. Então essas coisas vão se repetindo, e você, se estiver atenta e tiver conteúdo suficiente para aprender a identificar esses períodos, você vai conseguir fazer o método. É isso. Como funciona para quem está amamentando? Várias pessoas colocaram, né, sobre a amamentação aqui, então vamos lá. Vamos falar agora sobre a amamentação. Veja bem, quando a gente está amamentando, o seu corpo está produzindo hormônio chamado de prolactina, tá? É o hormônio de produção de leite. É o hormônio que o seu corpo produz para que o seu corpo produza leite para você amamentar o seu bebê. Como é um hormônio, ele interfere nos seus hormônios de fertilidade, tá bem? Só que ele vai interferir de maneiras diferentes em cada mulher. Então, tem mulher que amamenta exclusivo, né? Ou seja, o seu neném só mama peito e o ciclo dela fica paralisado. E ela fica ali 4 meses, 6 meses, 1 ano sem menstruar e, óbvio, sem ovular, né? Então, a mulher, enquanto ela ainda não menstruou, é porque ela ainda não ovulou. E algumas mulheres vão ficar muito tempo sem ovular e sem menstruar, e outras mulheres vão ficar menos tempo. Ai, Nai, como que eu vou saber? Justamente, como que você vai saber, né? É isso que eu vou explicar agora, dentro do método, como que você vai se observar para conseguir voltar a ter relação com segurança no puerpério. Então, veja, isso só para as mães que amamentam, tá? Quem não amamenta nada, tem dificuldade, não consegue amamentar, o ciclo já, quando acabar o resguardo, o ciclo já vai voltar naturalmente, normalmente, tá? Então, veja, quando você está amamentando, você está infértil. Então, a gente precisa identificar qual o seu PBI, o seu padrão básico de infertilidade, nessa fase de amamentação. Porque, preste atenção. O que virá antes da menstruação é a ovulação. Não é a menstruação que vem primeiro. Você está amamentando, você está infértil. Antes da menstruação virá o período fértil. Se viesse a menstruação, gente, era muito fácil. Você não precisava fazer nada. Você ficava dando de mamar e observando. Só fazia abstinência quando a menstruação viesse. Só que não é assim. Você está amamentando e você não sabe nem o dia, nem a hora que a fertilidade vai vir. Ela pode vir, como eu falei, em 3 meses, em 4 meses, em 1 ano, tá? Vai depender do seu corpo. Geralmente, o nosso corpo segue ali um padrão. Vou te dar o meu exemplo. Eu sempre menstruo, né, dos meus filhos, amamentando exclusivo, de 3 a 5 meses, né? 4 meses e meio. Vem no terceiro, um filho veio no quarto, o outro filho veio quase 5 meses. Ou seja, o meu ciclo sempre volta rápido. Tem mulheres que eu acompanho, e às vezes são muito jovens, elas ficam 1 ano sem menstruar, 1 ano sem ovular. Já teve mulheres de 1 ano e meio. Enquanto ela dá o peito, a ovulação não acontece, tá? Então, o que a gente precisa aqui? Cada mulher, mais uma vez, aprender a se auto-observar, aprender a identificar como o seu corpo está reagindo. Então, a amamentação é isso. Você vai observar o seu corpo naqueles 15 primeiros dias padrões que eu dou para você aprender a colocar o método em prática. E ali o seu corpo vai te mostrar qual o seu padrão básico de infertilidade. Dentro desse padrão, você está liberada na regra 2. Amanhã eu explico sobre a regra, esteja aqui. Dentro desse padrão, tendo anotado esse padrão, né, reconhecendo esse padrão, você vai conseguir notar quando sair do padrão. Se o seu padrão é seca, se o seu padrão é úmida com muco branco. Quando você ficar molhada, ficar úmida com outra coisa,
você vai, né, é natural do método, você vai se abster nesse dia que mudou, porque a regra nos diz isso, tá? Então é assim que a gente consegue fazer o método na amamentação. A gente usa a regra lá da amamentação, que eu vou explicar amanhã, a regra 2, e quando a gente tem os dias possivelmente férteis, a gente se abstém para observar se aquela fertilidade vai evoluir ou se ela não vai evoluir. Deu para entender? Então é assim que a gente vai conseguir observar a nossa primeira ovulação. A maioria das minhas alunas que fazem os acompanhamentos, elas conseguem observar os sinais de fertilidade. Essa semana mesmo, uma aluna minha super antiga, elas são até irmãs, uma engravidou e ela me mandou: Nayara, vê pra mim esse gráfico, eu acho que eu consegui identificar a minha primeira fertilidade. E aí eu falei: olha, sim, acho que sim, vamos ver se a menstruação vai descer. E aí a menstruação desceu ali dentro de 12 dias depois e ela ficou soltando fogos de alegria. Ai, não acredito, consegui ver meu primeiro período fértil, né, ainda amamentando e tal. E ela ficou super feliz porque até mesmo antes da menstruação vir, ela conseguiu identificar o período fértil. Por quê? Porque ela estava anotando, porque ela estava atenta, porque ela seguiu as regras, porque ela observou. É super possível. É claro que isso que eu falei para vocês da fase de amamentação para mim, né, na minha opinião, é uma fase mais complexa para viver o método, né? Por isso que quem está grávida ou quem está no puerpério precisa aprender logo, precisa de mentoria, precisa de acompanhamento, para que você consiga ter segurança nessa fase que é mais crítica, né? Porque você está com o neném pequeno, porque você não pode... Como que você vai, né, se imaginar engravidando com um bebê de 3, 4 meses? Eu sei que é difícil para a maioria das mulheres conviver nesse período, né? Então vocês precisam se antecipar. Ai, tô grávida, posso aprender logo o método? Pode, deve, né? Deve aprender, deve fazer as aulas todas agora, porque aí você aprendendo agora, quando o neném nascer, você já tá meio caminho na frente, né? Você já percorreu ali metade do caminho. Bom, agora é só colocar em prática, mas como você vai ter o acompanhamento individual, fica mais fácil de você colocar em prática, porque você vai ter alguém para te ajudar, tá bem? Gente, bom, olha, tira um print, né? Tirem print, compartilhem, por favor, aqui no Instagram, né? Me marca, me diga o que você achou da live de hoje, se você gostou, se valeu, se você aprendeu, o que você aprendeu, né? Você aprendeu alguma coisa nova aqui? Eu falei alguma coisa que você ainda não sabia, não tinha visto por esse ângulo, não tinha ouvido falar dessa maneira? Tira o print, me marca, né, que eu vou compartilhar, eu vou ler. E eu espero vocês amanhã, tanto para a abertura da turma 22 da mentoria, quanto para falarmos sobre os métodos naturais na prática. Então amanhã nós vamos falar sobre as regras, tá bom? Vamos falar como são essas regras, como elas funcionam dentro desse ciclo que nós aprendemos hoje, tá bem? Marília Martins, tomo anticoncepcional há anos, como faço para começar o método? Marília, não perca a live de amanhã, tá bem? Eu vou te falar como começar o método. Você precisa parar, você precisa aprender, você precisa se comprometer. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida, tá bom? Gente, olha só, Deus abençoe. Amanhã eu dedico mais tempo pra gente tirar dúvida, tá bom? Então amanhã eu dedicarei mais tempo para as dúvidas de vocês. Então, por favor, me perdoem, não consegui responder a todas, mas amanhã eu vou deixar 15 minutos no final para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Deus abençoe, um beijo e vejo vocês amanhã. Tchauzinho!